mim, o ato totalmente errôneo, ele ter chutado aquela imagem, né, da Aparecida, e além de tudo, ele ainda usou expressões que não se pode dizer, né? Ele foi preconceituoso. Mas ele poderia ter falado, é uma santa bonita, porque na verdade é um ser humano igual a nós, assim, fisicamente falando. Então, de forma alguma, poderia ter chutado, de forma alguma, poderia ter dito aquelas palavras que foram faladas. E a pior coisa que ele fez, não usou a palavra de Deus. Porque tudo tem que ser passado a limpo através da palavra de Deus. Por isso existe o manual. Agora, se ele abre a Bíblia lá em Levítico 26, ele resolveria um problema maior do que ele causou. Levítico capítulo 26. Olha o que está dizendo aqui, meus queridos e amados irmãos ouvintes. Olha só. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então não era para fabricar. A santa é linda. A Santa Aparecida é muito linda, né? O semblante perfeito, né? Agora, não era para fabricar imagem de escultura, de forma alguma. A própria palavra está dizendo, né? O ato que aquele pastor usou foi um ato agressivo, né? Ele não usou a palavra de Deus, né? Ele não utilizou Levítico 26, ele não utilizou Deuteronômio 4:15, Deuteronômio capítulo 4, verso 15, né? Ele não usou. Se ele tivesse usado a Bíblia, não haveria nenhuma, porque eu vou pelo que a Bíblia diz, eu não sou religioso. Eu sou realmente seguidor da palavra. Olha bem, Deuteronômio 4, verso 15. Guardais, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que há já na terra, figura de alguma ave que voa pelo céu, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Nem a lua e as estrelas, nem o sol. Mais adiante, o verso 19 está falando. Então, Deuteronômio 4:15. Então, se ele levasse o conhecimento da palavra, porque o que manda é a palavra de Deus, ela que realmente determina como que temos que agir, ninguém ficaria revoltado com ele. Salmo 115 também, se ele usasse, esse Salmo 115 é um salmo muito famoso, que muitos irmãos gostam de ler, mas tem que saber ler, tem que saber falar com sabedoria, né, com amor. Ninguém pode chegar a ofender as imagens de escultura. Tem que chegar a ensinar para os irmãos. Olha só, 115, verso 4 de Salmo. Salmo 115, versículo 4 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira, tem mão, mas não apalpam, pés tem, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, quer dizer, quem fabrica, assim como todos os que neles confiam. Você viu aí, meus irmãos? Então, basta levar dentro da palavra de Deus. Não precisava fazer aquele escândalo todo, né? Chutar a estátua. Não, nós temos que usar a palavra de Deus para nós ganhar uma pessoa de qualquer religião, para nós levar para um caminho estreito, porque o caminho tem que ser estreito.
né? E às vezes teve pessoas, inclusive eu tive comentando, por que que passaram aproximadamente 2000 anos que isso aqui foi escrito e até hoje a igreja, né, ou seja, várias religiões, não quiseram tirar as imagens de escultura dos seus templos. Sabe por quê? Porque gera dinheiro. Tá entendendo? Gera dinheiro. Né? Cada estátua que é vendida é dinheiro que entra. A matéria-prima, quem oferece a matéria-prima para a construção das estátuas, eles ganham dinheiro com isso. Mas que a palavra de Deus permite, ela nunca permitiu. Em Êxodo capítulo 20, verso 4 também fala, Levítico 26, que eu acabei de ler, Deuteronômio 4 verso 15 em diante, Salmo 105 e verso 4, não, aliás, 115, verso 4, Salmo 135 também, Isaías 45 e 20. Então a palavra toda, porque Deus é Espírito, em João capítulo 4, verso 23 em diante, diz, né, que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus, ele não aceita o homem se prostrar diante de qualquer estátua e fazer uma oração, de jeito nenhum. Você pode levantar a mão para cima e dizer, Deus, eu não estou diante de nada, eu não estou vendo o Senhor, mas estou crendo que o Senhor está me ouvindo a minha oração, a minha súplica, o meu clamor. Então responda a minha oração. Deus, ele ouve, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, que é poderoso. Né? E o significado da palavra Bíblia, você sabe o que é? O nome Bíblia significa livros. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, verso 12 em diante, que abriu-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Quer dizer, abriram-se os livros. Quais os livros? De Gênesis a Apocalipse. Vai ser aberto. E as pessoas, aquelas nações, foram julgadas pelo que estava escrito no livro. Nos livros. Está entendendo? Então, se a Bíblia for uma arma aonde, como está dizendo em Apocalipse, capítulo 20, verso 12 em diante, que vai ser aberto para julgar as nações, então você que fabrica a imagem, você vai ser julgado. E você que crê nas imagens também, vai ser julgado a mesma coisa. Por Deus, porque Deus não permitiu fabricar imagem de escultura, de jeito nenhum. Nem estátua, nem pedra alguma. Lê Deuteronômio 4 e 15 e tira a sua dúvida para você ver. Então a sua fé tem que ser baseada apenas em Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi a norma que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Mas sair por aí estourando estátua dos outros, quebrando as imagens de escultura das pessoas, isso aí é errado. Isso aí não agrada a Deus, porque nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está entendendo? Então, leve a Bíblia, examine a palavra de Deus, porque o julgamento que vai vir, vai ser com a palavra de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Então as pessoas vão ser julgadas pela própria Bíblia. Deus vai abrir os livros, né? Então você que fabrica a imagem, você vai ser julgado. Você que crê, que tem fé numa imagem também, você vai ser julgado. Porque a confiança tem que ser apenas em Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se não era para fabricar, obviamente que eu não preciso ter nenhuma imagem dentro da minha casa. De jeito nenhum. Apenas a palavra de Deus. Está entendendo? Que Deus abençoe. E é a minha explicação aí para todos os padres, né? As pessoas que seguem o catolicismo, né? A gente está falando a respeito daquela falta de reverência, aquele irmão lá, né? Aquele pastor que chutou as estátuas. Né? Aquilo não é uma maneira de ganhar alguém para o santo evangelho, de jeito nenhum. Né? A gente tem que ter o Espírito Santo para convencer a pessoa. Porque se você mostra na Bíblia e a pessoa crer na Bíblia, porque todo mundo tem a Bíblia, né? Se, por exemplo, a Bíblia está dizendo não é para fabricar imagem, e a minha religião fabrica, então certamente eu estou no caminho
eu posso ter a oportunidade e tenho opções para encontrar uma igreja que fala que não pode fabricar, né? Não precisam chegar na religião que eu estou, sair lutando, quebrando estátua, não. Opa, já que a Bíblia está dizendo que não é para fabricar imagem, então eu vou procurar uma igreja onde não fabrica imagem, onde não possui imagem nenhuma dentro dela, aonde segue a Bíblia. Eu tenho que procurar uma igreja que segue o que a Bíblia está ensinando. Porque como é que eu ando com a Bíblia e eu não obedeço o que a Bíblia está mandando? Se a Bíblia disse, não fareis imagem de escultura, eu não vou fabricar. Para que eu vou fabricar, não é verdade? Mas sair por aí desmoralizando, criticando, com preconceito racial por causa de uma imagem, isso aí se torna uma coisa muito vulgar. Que Deus abençoe você que me ouviu nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.